Olá, Shalom, graça e paz a todos. Deus colocou um desafio no meu coração para estar estudando a respeito de uma doutrina muito importante, que é falar a respeito sobre a morte, a situação do homem pós-morte. Muito pouco se fala isso na igreja, sobre o que acontece com o ser humano após a morte. Nos meios religiosos há uma divergência, né, entre algumas igrejas cristãs, principalmente com seitas, o que acontece com o ser humano. A crendice popular de que morreu, acabou, ou algumas seitas que disseminam a doutrina da aniquilação da alma, ou seja, a pessoa ela morreu, a sua alma é aniquilada, né? Ou seja, a pessoa que morreu sem a salvação, ela não tem nenhum castigo, ela é simplesmente aniquilada, a sua alma ela deixa de existir. E isso traz um certo conforto para algumas pessoas, né? E muitas pessoas acabam se adaptando a estas seitas porque tiveram seus familiares que morreram numa vida totalmente errada. Então é mais confortável você ouvir e querer acreditar que essa alma do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu marido, da sua esposa foi aniquilada, do que estar numa outra situação. Mas nós precisamos ir para a Bíblia e buscar biblicamente, teologicamente, né, dialogar com a Bíblia, com os teólogos, com as escrituras a respeito desse assunto. Eu tenho formação presbiteriana, eu me formei no seminário teológico 4 anos e depois fiz a minha especialização também em teologia. Meu diploma ele é validado pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina, e eu não estou aqui para falar que o que eu estou falando eu sou o dono da verdade, mas eu quero dialogar com você, eu quero refletir teologicamente sobre estas questões, principalmente para a gente poder trazer esse assunto à igreja, ministrar à igreja, né, e a gente estar ciente e ter um entendimento bíblico daquilo que pode acontecer com o homem, daquilo que pode acontecer com o ser humano. Então nós vamos trabalhar vários termos bíblicos, né? Vamos falar sobre a morte, vamos falar sobre os termos bíblicos sobre no hebraico e no grego, né? Sobre Sheol, Geena, Hades, né? São termos bíblicos, são termos teológicos, né? Que têm a sua semântica, o seu significado. E para a gente fazer essa hermenêutica, né, desta palavra, nós precisamos estar buscando no original o seu contexto histórico, né, de quando isso foi escrito, né, da percepção dos escritores da sua época, né, do conhecimento do mundo antigo, e trazer isso para nós hoje, trazer isso para os nossos arraiais, trazer isso para os nossos púlpitos. Esse assunto que é muito importante a gente estar falando, estar pregando, e a gente precisa preparar o ser humano para essa hora, né? Para esse momento, para que nós possamos realmente partir deste mundo, principalmente, né? Não somente com esse conhecimento, mas com Jesus. E esse conhecimento nos trazer a necessidade de buscar Jesus e saber que existe vida após morte. E que quando as pessoas elas morrem, elas não deixam de existir. Não acaba. Muito pelo contrário. A eternidade se inicia, né? Nós podemos dizer que esta vida que nós temos hoje aqui é o útero da eternidade. Nós estamos dentro de um útero hoje, vivos. E quando nós morremos, nós saímos desse útero chamado vida e vamos então nascer para a eternidade. E lá vamos viver para todo sempre. E aí
A Bíblia aponta caminhos para a eternidade. A Bíblia fala de lugares na eternidade. E nós precisamos entender e fazer, com certeza, as escolhas certas. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é sobre a definição de morte. Eu quero só dar uma breve introdução, nós vamos depois falar mais. Eu só estou me apresentando, mas depois nós vamos falar mais. Então, a definição da palavra morte. A palavra morte, ela se aplica ao homem, né, nas Escrituras, e literalmente a palavra morte, ela significa separação. A palavra morte, ela significa ruptura. Foi separado, foi dividido, né? Houve uma ruptura entre partes. Então, o primeiro nível de morte que nós podemos encontrar na Bíblia, nas Escrituras, foi a ruptura entre Deus e o homem. Lá no Éden, na criação, na construção, né, do relacionamento entre Deus e o homem ele fez uma escolha, né, o homem ele optou ali, né, pelo pecado, e essa ação causou uma morte no relacionamento entre Deus e o homem. Houve uma ruptura, houve uma separação entre Deus e o homem. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então houve uma separação. O homem ele se separou-se de Deus, ele foi destituído, arrancado da glória de Deus, né? Houve uma morte no relacionamento entre o homem e entre Deus. Então, nós podemos ver que o ser humano ele pode passar por 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a segunda morte, que é chamada na Bíblia de morte eterna. Então, o primeiro nível de morte, não estou pondo isso em ordem cronológica, tá? Nós podemos dizer que a morte espiritual ela é primeira do que a morte física. Mas é uma morte que o ser humano experimenta, a morte que o ser humano ele vive e que todos os seres humanos viverão, né? Ou poderão viver, se caso não houver o arrebatamento da igreja, esses não experimentarão essa morte, mas fala da morte física. E o que é a morte física? Nós podemos ver a morte física no âmbito científico, né? A morte física no âmbito da medicina, que é quando os órgãos vitais do ser humano param, né? O coração ele para de bater, não há mais atividade cerebral. Mas a Bíblia não trata a morte física simplesmente no campo da medicina, né? Da paralisação das atividades dos órgãos. Mas, biblicamente, a morte física é a separação entre o homem interior e o homem exterior. É a ruptura entre o homem interno e o homem externo. O homem exterior, que é esta carcaça, que é esse corpo, que abriga, que acolhe o homem interior, que é constituído de sua alma, constituído do seu espírito. Aí existem algumas linhas teológicas, né, da dicotomia e tricotomia, que eu não quero nesse instante falar, né, mas alguns falam de alma e espírito, outros falam de alma, mas há uma separação entre o externo e o interno. A morte faz a ruptura entre o corpo externo do ser humano, que é esse que você está me vendo agora, com aquilo que está dentro do ser humano, com aquilo que está dentro de mim, que você não pode ver. Então, quando o ser humano ele morre fisicamente,
a separação entre o homem interno e externo. O homem interno, o homem externo, né? Ele vai para a sepultura, e o homem interno, a sua alma, o seu espírito, ele vai para uma outra dimensão que nós vamos falar. Ok? Então a morte física é a ruptura, é a separação entre o homem exterior e o homem interior. A outra morte que nós falamos é a morte espiritual, que essa também todos podem passar. Todos nós passamos, né? Porque a Bíblia diz que todos foram separados, destituídos, né? O homem, quando ele pecou no Éden, o primeiro nível de morte que ele experimentou foi a morte espiritual, separação, né, dele com Deus. Então, a morte espiritual, ela é a morte em que o ser humano ele experimenta a separação de Deus. E isso é provocado, a morte espiritual, pelo pecado. Paul Tillich, um teólogo, ele trabalha a palavra pecado como alienação. Ou seja, o pecado deixa o homem alienado, fora da realidade, fora do entendimento. Ele está alienado a Deus, ele está alienado às coisas de Deus. Então, e aí nós podemos encontrar, né, essa situação hoje muito comum. Muitas pessoas elas estão mortas espiritualmente. As pessoas elas estão vivendo espiritualmente mortas. E a ressurreição espiritual, a ressurreição da sua vida espiritual se dá por meio do arrependimento, da conversão e de sua entrega a Cristo. Ali no momento em que a pessoa ela aceita a Cristo, o seu espírito é regenerado. O seu espírito ali ele é recriado. E a pessoa, por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo, ela volta a viver espiritualmente falando. Ela torna a estar juntamente com Deus novamente, né? E aí nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas alguns textos bíblicos, né, que vão falar dessa morte espiritual, vão falar, né, dessa situação. Então, e a outra morte que nós podemos dizer que na Bíblia chama de a segunda morte, né, ou a morte mais terrível, e esta sim se dá como morte eterna, a Bíblia chama de morte eterna. Esta morte seria a separação definitiva, a separação eterna de Deus. Na morte espiritual, a pessoa ela está temporariamente separada de Deus. Na morte espiritual, ela está temporariamente morto, distante espiritualmente de Deus, né? Por um tempo, enquanto ela está vivendo, né, ela está aí vivendo no mundo, no pecado, nas situações aí contrárias à palavra de Deus, ela está morta. Mas a partir do momento que ela se reconcilia com Deus, né, a partir do momento que Deus a chama e que a graça se manifesta e ela se reconcilia com Deus por meio de Cristo, através do batismo, da pública profissão de fé, né? Ali de estar declarando que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, aí de acordo com cada igreja tem o seu rito para fazer isso. Então esta pessoa, ela é novamente ligada a Deus. Então ela ficou um tempo, né, morta espiritualmente.
Mas a morte, a segunda morte, fala que quando a pessoa ela morre, quando ela tem a sua morte física, no estado dessa morte espiritual. Ela morreu sem Cristo, ela morreu no mundo. E aí então ela vai experimentar a segunda morte, que é a separação definitiva de Deus. Né? É a separação total de Deus. Ali não há mais chance, não há mais oportunidade dessa pessoa se reconciliar com Deus, porque isso só se dá em vida. Em vida. Nós vamos ver, por exemplo, eu vou abrir aqui alguns textos bíblicos, né? Por exemplo, em Apocalipse 2, em Apocalipse 2:11, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O vencedor jamais sofrerá a segunda morte. Em Apocalipse 20, no verso de número 6 diz, eu estou lendo na tradução NVI, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Está falando dos santos, né, da primeira ressurreição. E aí, por último, em Apocalipse 21, nós vamos ver aqui, em Apocalipse 21, no verso de número 8, diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, os textos aí do livro do Apocalipse falam de um dano que é esta segunda morte, que é a separação total e definitiva entre o ser humano e Deus. Então eu quero terminar esse bloco, né? Assim, dando apenas uma explanação muito simples a respeito da morte, dizendo que a morte ela significa a separação, a ruptura. E nós temos a primeira morte que foi citada aqui, que é a morte física, que é a separação, a ruptura entre o homem exterior e o homem interior, né? O homem exterior vai para a sepultura e o homem interior ele vai para um determinado lugar, ok? Que pode ser no inferno ou pode ser no céu, pode ser na presença de Deus ou no tormento. Nós falamos da outra morte, que é a morte espiritual, que é a separação de Deus, que ela pode ser temporária aqui na Terra, até que haja reconciliação. E por fim, a segunda morte, que é a morte eterna. É a separação, é a ruptura definitiva entre o ser humano e Deus. E conforme nós lemos os textos aqui de Apocalipse 2:11, Apocalipse 20, versículo 6 e também de Apocalipse 21:8, né, que fala sobre uma lista de pessoas ali, uma lista de pessoas que estão condenadas a esta situação, né, se não houver ali arrependimento e não houver mudança de vida. Então a gente fecha esse bloco falando que a morte é a ruptura. É a ruptura. Que você possa meditar um pouco e estudar. E eu quero que você deixe seu comentário aí no nosso canal. E
para também estar nos colaborando, também estar trazendo um pouco, e a gente também vai estar acrescentando aqui, e vamos estar buscando na Bíblia todo esse assunto aí. Um abraço, fique com Deus.